Fala, lindos! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, como diria a Jacan, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um podcast, maior podcast de gente como a gente, do Brasil e, se Deus quiser, do mundo. E hoje eu tô com um amigo, um convidado muito especial, amigo, padrinho de casamento, amigo de longa data. Ele se chama Feba. Eu já falei que o nome dele tem que ser Feba, porque ele é o Feba para todo mundo que conhece ele. Ele não é mais Felipe, ele é Feba de Oliveira. Porque, gente, é sério, você devia mudar seu nome pra Feba. Você tem tudo a ver com Feba, eu nem sei o que significa. Mas é isso aí. Feba, seja bem-vindo. A gente já comeu um pouco. Bastante, Pizzas. né? Duas pizzas, uma brotinha de chocolate e outra salgada. E se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho de você, quem que é você, da sua história, e a gente vai falando, conversando algumas coisinhas, e eu espero que a história deles não, né, que é um só. A história dele ajude vocês de alguma forma a dar um norte na vida, se faz sentido, e se não faz, pelo menos você escutou, né? A história de outra pessoa, que a fofoca é sempre, né, enfim, é isso aí. Feba, seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo isso. Eu sou o Feba, como a Pri disse, né? Na verdade, esse apelido é uma herança, né? Um presente do digníssimo dela, o Lelo. E esse apelido eu ganhei na igreja porque tinham 5 Felipes, né, Pri? Era. E aí tinha que o mundo só tem diferenciar, Felipe, né? É igual corintiano, tem em qualquer lugar. Aqui não, aqui é palmeirense. Aqui é... Mas... sempre tem. É isso aí. Bom, gente, eu sou o Felipe, eu sou um amigo de longa data da Pri. Na verdade, eu sou fruto da Pri também, né? Nós nos conhecemos através da igreja, ela foi uma das pessoas que brigou pela minha vida e me ajudou muito. Além de tudo, eu sou um dos maiores fãs dela. Ai, para, maluco! Ela sabe disso, que quando ela nem pensava em podcast, eu já falava que ela era uma excelente comunicadora. Mas você sabe que isso eu tenho... Ó, voltando à história da boa memória. Eu lembro muito nítido do dia que você falou até hoje. Na verdade, isso é uma coisa que eu aprendi, tipo... Que às vezes a gente pede pra Deus, pro universo, sei lá, no que a pessoa acredita, pra mostrar o que você deve fazer. Tipo, pra que eu venho no mundo? Blá, blá, blá. E às vezes você, tipo, tenta achar o seu talento. E às vezes não, eu acredito que sempre, Deus sempre dá uma forma de mostrar o que você deve fazer. E todo mundo que me conhece fala que eu devia trabalhar com alguma coisa com comunicação. E eu lembro até hoje do dia que você falou, quando tava saindo o negócio da rádio da Robot. Sim. Você falou, nossa, Pri, a gente tá com esse projeto e tal, você devia trabalhar com esse negócio de comunicação, de gravar alguma coisa, falar dos assuntos. E eu lembro, isso foi uma das coisas que eu comecei. Tipo, nossa, eu dei um start na cabeça. Então eu fui um incentivador. Mas o dinheiro é todo meu. Quero co-participação nisso. Não tem, é amizade à parte. Então, gente, eu congrego na igreja Robot Church, que antigamente era Assembleia de Deus Baruel Robot, na época que a Pri era de lá, 55 anos atrás. Isso foi há muito tempo. Hoje eu tô desviada. Brincadeira. Brincadeira. Então eu faço parte de lá, nossa liderança é a pastora Ilza, e eu sou um cara simples demais. Tanto que eu vou pedir pra Pri fazer as perguntas, porque como nós somos amigos há muito tempo, eu não sei o que ela quer saber da minha vida. O que seria interessante pra vocês. Posso perguntar? Lógico. Não, fala um pouquinho, tipo, de quem é você, da sua história. Vai dar gancho pra algumas perguntas que eu vou te fazer, mas fala um pouquinho de você, da sua mãe, seu pai, suas irmãs. Sim. Seu cachorro que te atacou recentemente. Quase acabou com o meu Gente, braço. pelo amor de Deus, não tenham xoxô. Não tenham. Ele é fofo, mas ele é um pouco perigoso. Exatamente. Bom, a Pri falou sobre um tema que pra mim é muito importante e que eu gosto muito de falar sobre isso, que é família. Até porque eu tenho uma admiração muito grande pelos meus pais. Eu sou fã número 1 dos dois. Eu amo incondicionalmente. E sigo eles assim em tudo que eu posso, né? É assim que se faz pra comprar um apartamento, gente. Aprende aí. Ganhar um apartamento dos pais. Ganhar, abraça, tá bom. Eu que não vou pagar não pra ver. Mas como você não como que fala? Tem sua liberdade financeira com 13 anos? Você não alcançou? Oi? Com 13? É? Não. Então você tá... Não, você tá fazendo errado, então. Não, tô brincando. Isso. Eu que trabalho muito pra ver, não. Exatamente. Não pagar a mensal. Mas é exatamente assim, eu sou um cara muito família, tenho 3 irmãs e um irmão e um círculo de amigos
que eu posso dizer que são como família pra mim. Que dizem que é um círculo, é um verdadeiro circo, né, de amigos. É um circo de amigos, porque eu parei pra pensar esses dias, eu tava olhando algumas coisas, né, nas conversas com meus amigos, eu falei, meu, não é possível que eu sou idiota ao ponto de ser amigo de um cara assim, meu, eu devo ser muito. Sim. A gente é a média, né, das 5 pessoas. A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, né? Então, eu sou um cara muito família, muito amigo e eu sou isso aí, gente. É isso aí, meninas, quem tiver interessada. Ele gosta de ficar em casa, ele gosta de sair, ele gosta de ter cabelo, ele gosta de ser careca, ele gosta de tudo. Não, eu gosto mais de ser careca, né? Também não tem mais opção. Não tem opção, né? Mas fala aí um pouquinho como foi a história com seus pais. Então, na verdade, eu lembrei de uma coisa, até comentei com o Feba, que pra nós mulheres, na nossa cabeça, não pra todas, claro, não é uma regra, mas a gente sempre pensa que os homens não têm baixa autoestima. Ou então o número é minúsculo, porque isso pra mulher é muito comum, assim, não são todas também que tem, mas é a grande parte. E aí eu lembro que uma vez a gente conversou há muito tempo atrás, você comentou que tinha essa questão da baixa autoestima e tal. E conta um pouquinho disso, tipo, você ainda tem, o que você faz pra tentar driblar isso? Fala aí. Assim, na verdade é uma coisa que a gente luta todos os dias, né? Jesus... Eu vou ter que falar da igreja, Pri, não vai ter como correr, porque é a minha vida, é aquilo que eu vivo. Eu também não sou muito chegado nos crentes, não. Nossa, que saco esse negócio de igreja. Não. Mas assim, eu sempre, como eu conversei com você, eu comentei com você, eu sempre me achava o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Tudo que eu fazia era pior, eu sempre era o mais feio, tudo que eu fazia não prestava. Sim. E na verdade isso é uma luta diária. Quando eu entrei pra igreja, né? Você não falou a sua idade? Eu tenho 28, gente. Não parece, né? Não, parece que eu tenho uns 19. Bem né? mais. 28, solteiro. Sim. Solteiro. Olha aí, meninas. Vamos, Barbosa! Não, pode continuar, desculpa aí. Então, e a minha vida, na verdade, ela deu uma virada assim muito grande depois que eu aceitei Jesus, né? Porque eu passei a me sentir incluído em algo. E se tem uma coisa que faz mudar a nossa mente, é você se sentir útil, você se sentir pertencente a algo. Porque até os meus 18 anos eu me sentia perdido. Pra mim, eu estava em tudo e não era nada. Porque eu tava com os meus amigos quando a gente ia sair, ia pra algum rolezinho diferente, eu tava com a minha família, eu tava com o pessoal do serviço, eu tava com tudo, mas não era nada. Então eu me sentia muito perdido porque eu não sabia onde eu me encaixava. E onde me aceitavam, eu me auto-sabotava. Então eu não me sentia bom o suficiente para estar lá. Eu lembro que dentro dos círculos sociais que eu tinha, eram os times que eu jogava. Então, pra mim, todo mundo sempre era muito melhor do que eu. E eu vinha carregando todas essas coisas e tudo mais. E aí, quando eu me converti, eu me senti pertencente. Eu me senti fazendo parte de algo. Sim. Tanto que eu lembro que tinha alguns familiares que são de São Carlos que assistiram ao Congresso de Jovens. E eu tava tirando fotos, né? Com a minha roupa maravilhosa, que eu lembro que eu peguei emprestada do meu tio, que é 2 números maior do que eu, só pra rede social. E eu tava tirando fotos dos jovens lá, mas eu nem conhecia ninguém. E aí o pessoal achou que eu fazia parte da igreja e eu não era. E aí uma pessoa me falou assim, nossa, é muito legal a forma como você se dedica pra igreja. Só que eu não era da igreja. E aquilo me deu a sensação de tipo, eu posso pertencer a isso. E eu fui muito abraçado. E lá eu ganhei muitos amigos e pessoas que me colocaram pra cima. Pessoas que me ajudaram. Então esse negócio da autoestima é um negócio que eu luto todos os dias. Todos os dias. Porque tem dia que você acorda e você fala, assim, não importa o que eu colocar, vai ser a mesma coisa. Você se sente, assim, não é só mulher que tem isso. Você se sente feio, você não se sente bem. E eu costumo brincar, a minha válvula de escape, na verdade, são as risadas, é a brincadeira, né? Assim como a Pri, eu gosto muito de zoar, a Pri e o Lelo. E eu uso isso como uma válvula de escape. Eu puxo uma brincadeira porque eu sei que aquilo vai me levantar e eu vou esquecer daquele determinado momento que estava me fazendo mal. Sim. Então, é uma luta um dia após o outro que eu vou vivendo. Teve uma época da minha vida que eu praticamente não conseguia olhar no espelho. Sério? Sério, eu não gostava do que eu via. Sim. E eu me sentia muito mal.
Nessa época, eu lembro que quem me ajudou muito foi o Ramon, o esposo da Gabi. E ele conversou bastante comigo e foi me ajudando, assim, pra Mas, tipo, melhorar. alguém falava, você tá na escola afim de uma menina e ela, tipo, não tava afim de ficar com você? Porque, não, você é mó feio. São coisas que nós, não, são coisas que nós criamos na nossa mente, cabeça, sim. na nossa mente, né? A gente tava até conversando agora sobre um caso que aconteceu durante a semana aí, envolvendo um morador de rua, né? Sim. E a gente pendeu por um outro lado que todo mundo esqueceu, que foi um rapaz. E como é que tá a cabeça desse rapaz? Sim. O que é que se passa lá? Porque muitas vezes não é aquilo que as pessoas falam, mas aquilo que a gente passa a acreditar. Nós criamos sofismas dentro da nossa mente, porque a gente fala tantas vezes aquelas coisas que a gente passa a acreditar, aquilo passa a ser verdade pra gente. E não que, tipo assim, o cara, a gente não sabe quem ele é na real e tal, ele pode ser um escroto, mas, tipo assim, e se ele não fosse? E se ele fosse um cara que ele, ama muito a esposa dele, se dedica a ela e tal, e ele tinha baixa autoestima? E aí ele vê que a esposa fez uma coisa X e fala, mano, tipo assim, eu já me sinto merda e você ainda me troca por, sabe? Nossa, eu nem imagino. Exatamente, e Pri, uma coisa que foi fundamental pra mim, que é fundamental, né, durante essas, não vou dizer como crises, porque assim, eu já tenho total consciência, né, de todas essas coisas. Mas as palavras, às vezes a gente acha que as palavras não têm poder, mas Nossa, tem muito. é como a gente estava conversando aqui, foi através da palavra que tudo foi criado. E nada foi criado sem ela. Então, quando a gente fala, automaticamente a gente está dando legalidade. Eu até falei para você de um projeto pessoal que eu tenho aqui antes, eu falei, ó, seguinte, eu ainda vou chegar em tal patamar. Sim. E aí você escreveu, gente, a Pri escreveu no caderno dela, colocou aqui. data e hora, porque ela disse que vai me cobrar isso lá na frente. Exatamente. Mas eu tô falando pra vocês como uma palavra rema, é algo firmado já. Sim, porque se a gente acredita que a partir da palavra tudo é criado, tudo que você diz cria vida e forma. Então, se você acredita que você é feio, você vai ser feio. Mesmo se você, claramente a pessoa é feia, mas se você não acredita que você é feio, quem que vai botar isso na sua cabeça? Exatamente. Então, assim... Traz a vida, né? Você traz a vida, aquilo que você tá falando. Porque, gente, não tem como. Essa é a minha vida, esse sou eu. E Sim. eu costumo falar da Bíblia, é o que eu quero viver, o que eu tento viver o mais próximo possível. Mas João capítulo 1, versículo 1 fala... No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aí lá atrás, lá no Êxodo, fala bem assim, Moisés pergunta, Senhor, eles vão me perguntar, o faraó vai me perguntar, quem que me mandou? O eu sou o que sou. Fala que eu sou o que sou e ele é o que a gente precisa. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, as palavras elas dão muita legalidade. Então, se a gente ficar repetindo muitas vezes essas coisas, mesmo que em pensamento aquelas coisas passam a ser verdade, mesmo que só pra nós. Sim. E isso, Pri, eu comentei aqui agora sobre a parte de se sentir feio, mas não se restringe a isso. Porque esse problema da baixa autoestima, eu tô falando pra vocês com experiência de causa, ele abrange várias outras áreas. Por exemplo, eu trabalhava numa equipe agora, recentemente, em que eu recebia muitos elogios. E as pessoas falavam pra mim, nossa Fê, a gente pede pra você você entrega B e C, você faz isso muito bem, você tá conseguindo desenvolver bem, o seu crescimento é bom. E as pessoas falavam isso pra mim e eu me sabotava, falava, gente, eu não sou nada disso. Até que eu descobri que o nome disso é síndrome do impostor. Olha lá. E assim, eu ficava me sabotando, porque eu não acreditava que eu era bom o suficiente. O sentimento que a gente tem nesse estágio é de que a gente não... tudo que a gente faz é ruim. Tipo, eu sempre acreditei que eu era uma profissional ruim. Eu sempre tive isso na minha cabeça, porque eu sempre me senti deslocada. Eu nunca conseguia passar muito tempo numa empresa. E eu não, sei lá, tipo, nada acontecia. Eu não saía do lugar e eu ficava, eu não sou boa. Até o dia que eu pedi pra ir pra venda. Que eu trabalho como vendedora. A hora que eu puxei meus números, eu falei, não é possível. Tipo, então eu realmente sou boa. E é uma coisa que depende da pessoa que quer comprar, mas depende de mim. Nossa, hoje em dia eu tenho plena convicção de que eu sou top, assim, tipo, lógico, eu não sou a melhor das melhores, óbvio. Mas dentro da minha comparação comigo mesma, eu sou muito boa. Porque durante muito tempo eu acreditei que eu não era. Então, tipo, se não tem problema nenhum você acreditar que você não é bom, então também não tem problema nenhum você acreditar que você é muito bom, entendeu? E a autoestima, ela pega mesmo em tudo isso. Nossa. Exatamente, porque assim, muitas vezes na vida a gente deixa de assumir algumas responsabilidades
justamente pelo medo de não dar conta. Sim. Ai, o medo é péssimo, E o medo, gente... Nossa, o medo, se ele pudesse ter um nome, era Satanás. Porque, olha, eu vou te falar. Tudo para. Se você tiver medo, você não compra apartamento. Se você tiver medo, você não pega um Uber. Se você tiver medo, você não começa o próprio negócio. Você não começa um relacionamento, você não começa nada. O medo é muito ruim. Nossa, ele é paralisante, assim. Exatamente. E ele tira a sua vontade de vencer também, né? Sim, muito. Ele tira a sua vontade de vencer. Eu lembro que quando eu comecei a... Eu fiquei desempregado quando eu saí da Place. E aí com um mês, um amigo falou, o seguinte, pintou uma vaga aqui. Eu fui fazer a entrevista e eles disseram pra mim, você vai ter que medir isso, suas ações vão ser essas. Explicou pra mim como que era mais ou menos o serviço que funcionava. Meu primeiro pensamento foi, eu não vou dar conta. E aí eu fiquei postergando isso. Eu fiquei postergando, mas eu consegui. E consegui, assim, eu posso dizer assim que foi muito bom o serviço que eu desenvolvi lá, porque eu recebi muitos feedbacks positivos. Aí eu ficava, às vezes eu perguntava, mas o que você acha disso aqui? E a pessoa, eu já falei que tá bom. Tipo, tá legal, parece que a gente quer ouvir que a gente é ruim. Nossa! Então, assim, eu perguntava, mas não era pra ficar ouvindo, você é bom pra, você é bom. assim, pra massagear o ego. Não, mas é porque a gente realmente sente essa dúvida. Primeira coisa que eu disse quando você me convidou pra vir pro podcast foi... eu não sou um cara interessante. Sim. Eu não sou um cara interessante. O que eu vou falar pras pessoas? Aí, você tem certeza? Eu vou ficar muito feliz de ir. Aí você falou, não, vai vir aqui, não sei o que lá, eu conheço sua história, você tem alguns marcos, eu lembro de algumas conversas que a gente teve e tudo mais. Eu falei, não, beleza, então eu vou. Mas se eu me deixasse ser consumido por esse pensamento, eu não teria vindo aqui hoje. Sim. E assim, talvez alguém tenha essa síndrome. Sim, exatamente. E esteja escutando essas coisas hoje, e eu vou falar pra você que se você tiver esse negócio de que você não é bom, de que você não presta, de aquilo que você não faz não vai render, não vai dar certo, e de que a qualquer momento vão descobrir que você é um impostor, você não é um impostor. Você não é um impostor! Você não é, cara! Levanta daí! Nossa, a gente tava conversando também que eu sempre falei que minha memória era ruim, né? Eu sempre acreditei que minha memória era ruim. Nossa, tem gente que fala, nossa, você não lembra disso? Tipo, tem coisa que eu não faço nem questão de lembrar. Por exemplo, um dado que eu posso achar, tipo assim, não sei seu telefone de cor. Eu não posso achar na agenda do meu telefone, eu não vou decorar seu telefone, larga de ser idiota. Mas, tipo... Tem umas coisas que eu lembro. E a venda, quando eu fui pra venda, também me fez perceber o quanto minha memória era boa. E olha que lá dentro eu escutava, nossa, sua memória é ruim, né? E eu ficava tipo, nossa, eu não lembrei disso, por causa disso minha memória não é ruim. Minha memória é ruim. E aí, o que acontece? Tem clientes que eu atendo que às vezes eu atendi uma vez. E tem cliente que eu atendi em 5 minutos. E eu lembro de tudo que a gente conversou. Às vezes eu lembro do que a pessoa tava vestindo. Eu lembro que peça ela foi procurar, eu lembro. Inclusive, isso aconteceu há pouco tempo. Foi uma cliente lá. E eu falei assim, você não me é estranha. E ela falou, eu já vim aqui. Eu falei, qual que é o seu nome? Ela falou o nome. Eu falei, você não veio procurar um vestido assim, assado, que você ia pra uma festa e a festa era não sei o que, babá. Falou, menina, que memória boa. Isso, assim, é uma coisa que acontece diversas vezes. Teve uma cliente também que eu tinha atendido uma vez. Agora ela tá indo mais vezes, eu atendo mais. Mas eu não lembrava o nome, porque nome impossível de lembrar. Mas eu perguntei pra ela, você corre? E ela falou, corro. Eu falei, então eu lembro de você. Eu lembro que você veio aqui, eu lembro que você comprou essa peça. Então, tipo assim, eu sempre acreditei que eu tinha memória ruim e minha memória é excelente. Então, olha que coisa tosca. Tipo, isso é tão... isso danifica tanto que você começa, tipo... Você regride. Você não tem memória boa, o seu cabelo não é bom, daqui a pouco o seu cabelo tá caindo. Aí que seu cabelo não é bom mesmo, que você já vai acreditar... Você tá falando que o seu cabelo não é bom, é isso? O seu cabelo não é bom, você não tem cabelo. Não, mas tipo assim... Por exemplo, você diz o tempo todo que seu cabelo não é bom, não tá hidratado ou não tá bonito. Aí ele começa a cair. Porque você tá trazendo à vida uma realidade que não era a sua realidade, mas você acredita tanto nisso que vai começar a acontecer até que seja aquilo. Entendeu? Exatamente. E pra destruir esses muros que a gente forma na nossa mente, existe um livro que se chama Tatuagem Interior, que ele é do pastor Ibe. E ele fala muito sobre isso, sobre as mentiras que elas são plantadas na nossa mente e como fazer para desconstruir isso, né? É um livro muito interessante. Dá pra comprar online? Muito, dá pra comprar online. Qualquer coisa eu deixo o link aqui pra vocês. Beleza. Qual que é o nome do livro? Tatuagem Interior. Tatuagem Interior, beleza. Isso, e aí ele fala sobre os problemas da mente. Assim, é um livro bem pequenininho, ele é bem curto, uma leitura bem rápida também, mas é um livro que me ajudou bastante. Sobre desconstruir as mentiras que
Porque são dois tipos de mentiras, né? As mentiras que nos contam e as mentiras que nós criamos sobre nós mesmos, né? Sabe como que eu parei de... como que eu comecei a trabalhar? Priscila, como eu comecei a trabalhar essa questão da autoestima, quando eu comecei a me comparar só comigo mesma. Exatamente. Porque toda vez que eu me comparava com uma outra pessoa, pra mim era um parto. Aí toda vez que acontece alguma coisa, tipo assim... vamos supor, o de sempre, eu tô acima do peso. Tá, mas eu tô acima do peso, meu corpo não tá bonito, comparado a quem? Comparado a mim? Então você comparado a mim, então a coisa... Gente, é automático, fica muito mais leve. Muito mais leve. Então o meu corpo não tá legal, então o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso e aquilo. E aí você vai fazendo. Então eu comecei a fazer isso, eu parei de me comparar com outras pessoas. Fulano vende muito? Aí eu coloquei, então eu vou ser a melhor vendedora, bababá. E tipo, isso acontece. Eu coloquei eu gosto muito de futebol, de futsal, gente. Embora eu não consiga mais praticar por conta dos problemas que eu tive de saúde. Idade, né? De saúde. Porque idade, joelho. Eu tô novinho. No vinho, né? Aquele negócio. Eu gosto muito. E existe um termo que eu aprendi muito cedo jogando futsal, que foi assim, o camarada que tá do outro lado, ele pode ter mais técnica, ele pode ser mais rápido, ele pode ser melhor do que você. Ele só não pode ter mais vontade do que você. Exatamente. Eu coloquei isso na minha mente e assim, eu vou ser a melhor versão de mim possível. Sim. E é o seguinte, se eu tô tentando seguir essa linha. Se eu sou o camarada que vai servir uma água, eu vou servir o melhor possível. Sim. Se eu sou o camarada que vai investir na bolsa, eu vou ser o melhor possível. Exatamente. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, de concentrar os esforços naquilo que está acontecendo no momento. Porque às vezes a gente quer controlar aquilo que foge das nossas mãos, né? Então até a questão da faculdade, dos estudos, eu sou formado em administração e estou cursando agora tecnólogo em processos gerenciais. Minha carreira na parte estudantil, eu comecei a conduzir ela conforme o momento em que eu estava vivendo. Então, eu comecei eu comecei primeiro a administração, né? E aí trabalhando no estoque. E essa parte do estoque foi me conduzindo para o faturamento, depois para o arquivamento, e aí depois eu fui para o financeiro, me dei muito bem no financeiro. E assim eu fui digitando. Os cursos extra, né, que eu fazia eram todos relacionados a isso. Eu não sei se você lembra, Pri, mas quando a gente trabalhava na Place, não tinha ninguém que entendia da parte fiscal. Só o João entendia, né, um pouco, e a gente, às vezes ele estava em Miami, às vezes ele estava em Porto Rico. Pô, muito chato, né? E a gente tinha vida de merda, né? E a gente tinha que E às vezes a gente tava na Barra Funda. Não, a gente tava em Jandira, 2 horas da manhã, digitando nota. Cada um tem o que merece. Cadeira. E a gente era 2 horas da manhã ligando pro João, como é que a gente vai fazer isso? Sim. A gente perguntava, aí o que eu fiz? Eu fiz um curso de escrituração fiscal. Aí, de repente, eu não tinha mais só o João que entendia, eu comecei a entender um pouco mais. É aquilo, as pessoas esperam a oportunidade, sendo que a oportunidade muitas vezes é criada, né? É criada, a gente que cria. Exatamente. Eu estava trabalhando numa área agora, prestando serviço para um banco, eu faço parte de uma empresa logística, mas nós tínhamos um serviço personalizado para o banco e eu ia lá, funcionava Você para de falar o nome da empresa que ninguém tá pagando nada pra gente, tá? Isso. Brincadeira. Não, mas eu não falei o pode nome falar. da empresa. Mas você falou a outra. Desculpa. Não, tô brincando. Pode falar. Não. Mas não fala muito pra não dar moral. Não, fechou. E nesse serviço personalizado que eu prestava lá, eu comecei a me envolver em processos assim muito legais, processos de redução de custo, de faturamento, alguns processos muito legais que era numa instituição muito grande. E eu comecei a me envolver com aquilo e foi onde eu comecei a estudar processos gerenciais. De repente, eu fui puxado, eu saí desse lugar que eu estava prestando serviço, dentro da mesma empresa, eu fui deslocado e agora eu estou auxiliando em uma operação com outros bancos também. Então, muitas vezes é o que você falou, a oportunidade nós criamos. Sim, sem dúvida. E eu acredito que isso contribuiu muito. Então, eu sempre fui muito maleável para essas coisas. Então, em determinado momento da vida eu estava vivenciando algo e ia para cima daquilo. Então, eu sempre fui assim na área profissional. Não só na área profissional, mas até na área espiritual também e em tudo. Não, tá certo. A gente anotou aqui, quer falar um pouquinho da importância das amizades na sua vida? Meu Deus. Aí, para, não precisa falar tanto assim de mim e tal. Gente, primeiro eu vou explicar minha amizade com a Pri, que é uma relação de amor e ódio. Cancelado. É uma relação de amor e ódio. Por quê, gente?
a Pri, na mesma proporção que eu amo a vida da Pri, eu consigo odiar às vezes. Ninguém é perfeito. E vice-versa, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu dou muito valor para meus amigos. Sim. Muito, muito, muito Eu li valor. uma frase no livro do Thiago Brunet, que inclusive é um livro que eu tô indicando bastante nos meus stories ultimamente, que se chama Especialista em Pessoas, e ele falou uma frase muito interessante, é verdade, ele fala que todas as pessoas, elas têm o desejo de pertencer a uma família, mesmo que ela seja imperfeita. E, tipo, você falou isso há pouco tempo. Agora há pouco você falou, e eu percebi isso na amizade, porque o nosso ciclo de amigos é igual, praticamente. Sim. E realmente, o que eu encontrei, lógico que eu tenho minha família que eu amo de paixão, mas eu encontrei uma outra família onde eu me encaixei muito bem, sabe? Então, gente, se você tem bons amigos, você encontra tesouro, viu? De verdade. É exatamente isso, Pri. E assim, hoje eu tava conversando com um dos nossos amigos em comum e ele comentou comigo assim que ele não tem muitos amigos. Quer falar o nome dele? Não vou expor. A gente não menciona o nome dele. Não vou mencionar o nome dele. É bem feio o nome muito dele. difícil. Ó, não coloquem esse nome nas crianças. Como mas... você olha pra uma criança e pensa, pô, Clasma? Nossa! Mas ele sabe que é dele que eu tô falando. Exatamente, um beijo. Fala aí. Falei pra ele, você não precisa ter muitos amigos, você precisa ter bons amigos. Exatamente. E o que eu tenho hoje é qualidade. Graças a Deus eu tenho uma quantidade considerável. Eu sei pra onde correr, se por acaso eu precisar. Do Pix, né? Assim, não só do Pix, né, mas... mas o Pix ajuda pra caramba. Gente, meus amigos, eles são parte fundamental. Minha família, eu não preciso nem dizer, porque eles são meus maiores apoiadores em tudo, se preocupam demais comigo. Assim, minha família é um capítulo à parte da minha história, é um negócio assim totalmente grandioso e que se eu falar muito eu choro. Mas como o papo são os amigos, eu tenho amigos excelentes, amigos pra sorrir, amigos pra chorar e assim, em cada momento eu sei que eu posso contar com cada um deles. Sim. Um exemplo disso foi quando eu fiquei internado. Um dos motivos de eu não jogar futebol foi esse. Eu tive um probleminha cardíaco, né? Hoje já tô sarado, curado, graças a Deus, né? Mas foi um momento muito difícil pra mim porque a todo momento eu achava que eu poderia morrer porque o pessoal não deixava nem eu andar no hospital, né? Então tudo que eu ia fazer tinha que fazer de cadeira de rodas e tudo mais. E quem me conhece sabe que, eu sou super pra cima, eu gosto de andar, eu não sou nada preguiçoso, sabe? Então, meus amigos foram me ver. Alguns dos meus amigos. E os que não foram conseguiram justificar. Eu falei, Morreram pra mim. não morreram pra mim, mas assim, teve... Agora eu vou soltar o veneno. Teve gente que eu esperava que fosse e não foi, viu? E você Aí, sabe. Seu vacilão do caramba. Um monte. Não, brincadeira. Mas eu tenho bons amigos. Inclusive, Pri, não sei se você lembra, mas você e o Lelo, vocês foram. Sim, a gente eu lembro. Vocês foram e vocês ficaram quase 1 hora depois do horário permitido comigo lá. É porque a gente sabe surrupiar o sistema. Então, a gente ficou conversando muito tempo lá e foi muito bom Eu pra lembro. mim. Aliás, nós três, a gente tem muita história, né? Não sei se vocês lembram quando eu zoei o tornozelo lá, que eu fiquei com a perna engessada. Eu queria ir pra igreja e eu não conseguia subir a escada. O Lelo me carregou. Não lembro, isso eu não lembro. Eu devia estar na igreja, O provavelmente. Lelo me carregou. O Lelo é um fofo, né? O Lelo me carregou. Eu falei, mano, não vou pra igreja hoje que eu não tô conseguindo subir a escada. Falei, Você mano, foi tipo o paralítico da Bíblia ao inverso. então, Ao invés de descer na casa, de entendi. ele me subiu pra Ele rua. subiu. Amigo é isso, gente. Se você não tiver um amigo pra te carregar quando você estiver com o pé engessado, você pode. Não, então, assim, eu louvo a Deus pelo meu círculo de amizades e até os novos que têm aparecido, que eu sou um cara, assim, bem aberto pra amizades, né? E eu gosto muito. E eu aprendi muito cedo que a gente sempre precisa de alguém. Sempre, Gente, é fundamental. Eu cresci, assim, a gente tinha até falado que ia comentar um pouquinho da infância, né? Mas os meus pais, por exemplo, meu pai era estoquista e minha mãe Sério? trabalhava O que como seu pai faz faxineira. hoje? Hoje meu pai é vendedor. Ah, não sabia. Ó, super amiga. Dos bons, hein? É mesmo? Seu pai é Dos vendedor? bons. Do quê? Meu pai é top de rolamentos. Ah, ele tá no esquema ainda. Que esquema, pai? Ué, no esquema de rolamento? Não é esquema? É, tipo, modo de dizer. É legítimo, viu, gente? É modo de dizer, pô. Ele é vendedor em uma empresa. Tá, a gente sabe, vai. Mas assim, e era muito difícil porque eles precisavam sair pra trabalhar e mesmo com a renda dos dois era bem difícil mesmo, Pra sabe? você ver que nada mudou, né? É. Nada mudou. Continua difícil, Nossa, mas agora gás eu... R$150 não tem condição. Meu Deus. Ah, sempre me fez até porque eu fui da meada. Nossa, você tá Perdi, falando que seus pais assim. trabalhavam, que é muito difícil, a renda dos dois não dava. E aí, seu irmão foi trabalhar também.
meu irmão foi trabalhar também, eu perdi o fio da meada. Ih, também. perdeu. Quer encerrar? Nossa, tá tão ruim assim? Não, tô brincando. Enfim, a hora que a gente lembrar, a gente... Você falou que sua volta família é nesse fundamental, assunto. que seus pais sempre tiveram que trabalhar, sempre foi um tempo muito difícil. Sim, mas eu Tô te tenho ajudando, você certeza não tá que eu vendo? não vou lembrar agora, gente. Então volta pro assunto amizade. Nossa, eu me senti a Dory do Procurando Nemo agora. Ainda bem que quem falou que tinha boa memória era eu, né? Imagina, Exatamente. você ia... Não, mas eu Exatamente. entendo essa parte, assim, porque nós somos amigos de muitos anos. A gente tem um grupo de amizade que é surreal, assim. Eu já ouvi falar de gente falando, tipo, nossa, como eu queria ter um grupo de amigos igual de vocês, assim. Porque é uma coisa muito... Eu não sei explicar, mas é uma coisa, tipo assim, por exemplo... É natural. Tinha muito tempo que eu não te via, mas... É como se eu É nunca como tivesse é. deixado. E a gente tem amizade, tipo assim... De um ser padrinho de casamento do outro, de ser irmãozão mesmo, assim, Eu sabe? sou de todos eu e não casei ainda. Calma, você vai casar, vai chegar o tempo. Meu filho, se você souber como que é, você espera mais um pouco. Não é fácil, tá? Pros casados aí de plantão. Alguém avisa ele? Alguém avisa ele? Pelo amor de Deus. O Lelo falou que na vez dele ninguém avisou. Entendeu? Pô, infelizmente a gente tem que estar aí, né? Mas não foi, mas vai chegar a sua hora. Mas também quando chegar a sua hora, filhinho. Exatamente. Pra não, Bahamas. eu brinco, eu brinco assim, mas eu sou um cara muito consciente. Dentro daquele assunto que a gente estava conversando sobre autoestima e tudo mais, isso foi uma coisa que pegou durante muito tempo na minha vida. Sim. Mas porque eu descobri que eu não me amava. Então, suficiente. por que que ele tá falando isso também? Porque ele sempre, por exemplo, a gente já conversou várias vezes sobre isso, que ele sempre via os amigos dele casando, fazendo as coisinhas dele, e ele ficava sempre, pô, eu ainda não casei e tal. E aí entra essa questão do você se gostar acima de tudo, né? Isso, eu aprendi isso recentemente, viu, gente? Não tem muito tempo, tem um ano e pouquinho, mas agora eu tô suave, já não tô mais nessas ideias não, viu, Pri? Sim, porque senão às vezes a gente entra num relacionamento, a gente coloca toda a carga emocional na outra pessoa e não vai dar certo, porque a pessoa ela não entrou no relacionamento pra ser a carga, tipo assim, óbvio, vai ser seu parceiro, vai te ajudar e etc. Mas não é a função dela resolver as suas questões emocionais, é sua. Exatamente, Pri. E eu tenho uma outra linha de pensamento também, porque assim, a Bíblia fala que a gente tem que amar o outro como a nós mesmos, Sim. né? Mas como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Pois é. Então que tipo de valor que eu vou dar pra uma pessoa se eu não me dou valor? E o relacionamento ele vai ficar meio de sanguessuga, assim, sabe? Porque não importa o que a pessoa fizer, por exemplo, você tem essa questão da autoestima. Não importa o que a pessoa fizer, parece que você não é suficiente pra pessoa. Tipo, você sempre vai olhar e falar, nossa, o Lelo vai sair com os amigos. Nossa, mas e se aparecer uma menina X? Nossa, ele com certeza vai se enganar. Tipo, e aí, entram meu? os sofismas que a gente tem que aprender a trabalhar, que é o que eu falo pra você, graças a Deus eu aprendi a lidar com boa parte disso, né? Sim. E hoje, graças a Deus, isso já pra mim já é página virada. Sim. Mas você tem um negócio. Hoje, por exemplo, eu tô me sentindo muito bonito. Você é bonito, cara. Você é um cara bonito. Depois eu vou deixar uma foto dele aí pra vocês verem. Ele é um rapaz bonito. E aí, a gente, quando a gente aprende a lidar com essas coisas, fica muito mais fácil. Sim. E nós nos tornamos pessoas muito mais agradáveis. Porque não é o tipo de pessoa que uma hora vai estar bem e outra hora vai estar mal. Sim. Não é que você vai estar bem sempre, o tempo todo, mas você não vai estar mais tão inconstante como costumava ser. Hoje, eu sou outra pessoa. Hoje eu me descobri assim, eu aprendi a me amar, assim, aprendi que eu tenho valor, aprendi que o que eu faço é bom, aprendi que, assim, as coisas na igreja, por exemplo, às vezes eu ia ministrar uma palavra e ficava meio assim, será que eu falei besteira? Será que o pessoal gostou? E não sei o que lá. E aí depois eu recebi um monte de mensagem no direct. Positiva, eu recebia né? coisa positiva. Nossa, é isso que você falou. Falou muito comigo, eu precisava dessa palavra. Mas é porque, tipo, da onde a gente tá tirando essa expectativa altíssima? Da onde? Ninguém tá pedindo nada disso. Isso, eu parei pra pensar e falei, muitas pessoas me elogiam. E por que é que eu não posso acreditar nisso? Sim. É uma expectativa que a gente tira muito grande, tipo, como que a pessoa vai, por exemplo, pensar se você pregou mal ou pregou bem, se ela não tem uma base pra falar, tipo, do bem ou do mal? Do bem ou do mal. Não existe. É igual eu te falei do relacionamento. Imagina que insuportável pro parceiro, pro nosso parceiro, tipo, se o tempo todo eu ficar... Tô colocando água aqui, gente, por isso... Quer água? Eu quero. Por isso o barulhinho aqui. Imagina que insuportável pro nosso parceiro se o tempo todo ele viver num negócio que... você, com quem tá aí? Nossa, como que é fulana? Nossa, mas seu amigo há muito tempo? Então,
Gente, É um complexo de inferioridade que consome. Nossa, muito. Você não tem Consome. paz. Você não tem paz. Eu não sei se na psicologia é tratado de maneiras diferentes, né? Mas o complexo de inferioridade, eu sempre me achava abaixo de todo mundo, isso. Mas quando eu me converti, eu acho que foi a primeira coisa que Jesus começou a tratar em mim. Porque eu passei a me ver como um igual. E diferente de ver as pessoas num patamar acima do meu, eu comecei a olhar as pessoas como referências pra mim. Sim. É como eu sempre digo, o Lelo foi uma das primeiras referências pra mim na igreja. Eu olhava e falava, eu quero ser que nem aquele cara. Bonito. Essa mesma promessa, não. Lindo. Eu sou mais bonito que o Lelo, né? Aí eu não posso te dizer. Não, mas o Lelo, ele sempre teve uma postura muito legal, assim, Sim. ele é diferenciado, o Lelo. Por onde você passa, o pessoal fala do abraço do Lelo, por Sim. exemplo. Ele é uma pessoa agradável. Sim. Então a gente procura... Mas também é desagradável quando ele quer, Quando tá, gente? ele quer ser Olha, chato, o gente. sangue de Jesus tem poder. Sangue de Cristo Ele é sai um de tipo perto. que ele, se você olha, fala, pô, bonzinho, mas você não imagina que ele vai dar um show. Nossa, já passei Vira um poucas cão. e boas. Meu Deus do céu. Mas isso que você falou é muito real. É um cara de, tipo, postura. Jogador. Isso, É ele. então, na minha vida, eu sempre... E depois que eu aprendi isso, eu passei a ter um monte de referências. Eu olhar as pessoas como referência pra mim e não como uma pessoa superior a mim. Exatamente. Então, tipo assim, no serviço, eu lembro que no meu primeiro dia com carteira registrada, teve um funcionário que não foi. Ele faltou porque tinha um outro compromisso, só que eu vi que a empresa inteira sentiu a falta dele. Nossa. E era meu primeiro dia, todo mundo que passava, e fulano, e ciclano, e não sei o que lá. Esse eu vou falar o nome, esse era o Wilson, o Neguinho. Nossa, que da O hora, apelido era mano. Neguinho, Você né? faltar e todo mundo sentir sua falta. E todo mundo sentiu a falta dele. E aí eu parei e pensei, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero que por onde eu Você é bem passar... invejoso, né? eu quero que por onde eu passar as pessoas sintam falta de mim. Sim. Eu quero ser uma pessoa de presença agradável. Sim. Então eu colei naquele cara e eu aprendi a trabalhar com ele. Tanto que tem muitas coisas que eu aprendi com ele que eu tenho até hoje. Sim. Hoje eu voltei a trabalhar dentro do armazém e coisas que eu aprendi vendo ele eu aplico lá. Sim. Então, É inspiração. isso. Se todas as pessoas entendessem isso, teria menos disputa e mais admiração, assim, sabe? São coisas de referência. Eu lembro que quando eu me converti também, eu olhava pro Bruninho, o Bruninho de Tapetininga. E eu falava, meu, ele tem a minha idade e ele prega muito. É, super novo. E eu olhava e falava, meu, eu quero ser que nem ele. Não no sentido de inveja, mas no sentido de Não, referência. tô brincando. Tanto Não, tá certo, tá certo. Mas por onde eu passo, eu gosto de usar o exemplo do Bruninho, porque ele me deu um feedback muito positivo um tempinho atrás. Agora eu tô liderando um projeto que se chama E360 dentro da igreja, no qual nós estamos transformando a nossa igreja. Está tendo um aculturamento, né? E nós vamos nos tornar uma igreja em células. Certo. Então, junto com outras pessoas ali, com a pastora Mariana, a pastora Ilza, o presbítero Vinícius, a gente tá fazendo um serviço, um negócio um tanto diferente. E eu sempre posto, né, folder, tudo mais. E ele comentou, esses tempos atrás ele foi na igreja, eu falei, meu, se você der uma saudação aí, hoje eu me converto. Brincando com ele, né? Aí ele falou, mano, que se converteu o quê, meu? Super lindo, você que tá liderando, você tá formando líderes. Aí outro dia foi o pastor Nelson, eu ministrei e aí eu falei bem assim, um dia eu vou pregar que nem você, falei pra ele depois. Ele falou, não, mas quem tá formando líder aqui é você. Nossa, e entender onde você já tá, né? E eu não tinha noção da onde eu estou. E isso me ajudou muito, porque eu começo a olhar as referências e eu não tô achando mais, é impossível. Mas é isso que é legal. Por exemplo, quem você admirava hoje consegue te dar exatamente esse feedback. Então, um dia você apostou falando, pô, eu quero ser igual a esse cara, e hoje o dia que o cara que você admirava fala, pô, você já é um cara muito além disso. Então isso é muito legal. E assim, meu, isso pra mim é excelente, é um negócio que é muito top. Eu ouvi, por exemplo, pra quem não sabe, o pastor Nelson é um teólogo. Ele é um doutor da palavra, ele é um cara excepcional. O Bruninho, assim, eu ouço muitos pastores, mas ele é um cara totalmente fora da curva. Ele é o cara Sim. ministrando a palavra. E receber um feedback assim muito positivo, meu, isso fez toda a diferença. A pastora Ilza, vira e mexe, ela me manda alguma coisa também, isso me coloca pra cima. Sim, você tem que ter aquele combustível, né? E são essas ferramentas que eu utilizo para não me deixar voltar para aquele lugar que eu estava, de me sentir inferior, daquele complexo de inferioridade, daquela síndrome do impostor, de tudo que eu faço não presta. E de você entender que você já avançou, né? De que- Então é o seu 1% todo dia. Exatamente.
Por você, Isso. não é, você não Não tá... é por mim. Exatamente. Exatamente, é por Nossa, mim. gente, faz tanta diferença. Então, se a gente puder dar um conselho pra vocês, melhore de acordo com você mesmo. Tipo, seja o seu comparativo. Compara você com você mesmo e melhora. Sempre. Você com você mesmo. Você com você mesmo. Porque vai ter alguém que vai olhar pra você e vai se inspirar da mesma forma. E aí a pessoa, ela não pode te olhar e tentar te copiar, sei lá, não é bem copiar a palavra que eu quero falar, mas que você seja inspiração pra essa pessoa fazer do mesmo jeitinho, entendeu? Então isso é muito válido. Nossa. E assim, aí quando a gente amplia a nossa visão, né, porque a gente começa a enxergar do ângulo certo essas coisas, a nossa perspectiva muda. E eu comecei a analisar todas as áreas da minha vida. E, por exemplo, no futebol eu sou o treinador, que é um gestor do time. Na igreja eu... No futebol mesmo você não joga? Não, eu parei de jogar. Ah, não, mas antes de você jogar. Não. Você jogava muito, hein? Pô, meu marido Já não jogava nada. Mas é o seguinte, seu marido fazia o serviço sujo pra mim, porque ele batia, ele batia em todo mundo e eu fazia gol lá na frente. Ele é o famoso ceifador. Exatamente, o apelido dele era ceifador. Você é louco, Deus é pai. E o bichinho você olha assim magrinho, mas olha, eu vou te falar. Só se vem pra cima, o piso da quadra. Exatamente. Então, assim, Deus tem me colocado em alguns lugares, assim, na igreja, por exemplo, esse curso de formação de líderes é um local de gestão, querendo ou não, você tem que administrar pessoas. No emprego, eu auxilio uma pessoa que ela é a líder lá mesmo e tudo mais, mas as coisas que ela me pede, que eu fico muito feliz que ela me peça essas coisas, porque eu tô aprendendo demais. Fica a dica aí, hein, chefe? Acho que ela nem vai ouvir. Vai ouvir sim, não duvida não. Mas são coisas que me desenvolvem muito, né, em direção à gestão. Eu não sei o que Deus tem preparado pra mim lá na frente, de verdade. Mas é isso mesmo, a gente fazer, por exemplo, eu aprendi a fazer as coisas intencionalmente. Tudo que eu faço intencionalmente. Então, por exemplo, tudo que você aprendeu, assim, teve a sua caminhada nas empresas, mas vamos supor que seja o inverso. Você começou primeiro na igreja, depois foi para as empresas. Você saber administrar, conviver em grupo, porque, por exemplo, você veio de um grupo de jovens. O fato de você saber conviver com os jovens, saber tratar cada um com as suas diferenças, etc, etc, te faz uma pessoa um pouco mais especialista em gestão de pessoas. Então, isso valeria muito para a sua carreira hoje atual de cuidar de uma equipe, por exemplo. Então, se você soube lidar com uma galera que, sei lá, de 15, 16 anos, que totalmente imatura, várias coisas novas para aprender, imagina numa equipe profissional. Então, tipo, você começar a perceber tudo que você tá trilhando para você aprender eu aprendi isso, daqui eu sei fazer. Lógico que a vida é um aprendizado eterno, mas é tipo assim, o básico você sabe. Uma vez eu tava conversando com o Felipinho. Um beijo, meu brother. Um beijo. E ele falou algo que eu não esperava. Eu tava com um desafio na minha frente, numa outra área, e eu falei pra ele, mano, eu tô com medo. Aí ele falou, cara, você auxilia no pastoreio de uma igreja que tem quase 100 pessoas, do que é que você tá com medo? Arregando, caramba. Só faltou falar, seu merda. Mas, assim, e eu parei pra pensar nisso, é verdade. Sim. É lógico, o serviço é todo da pastora, dos Sim. líderes lá, mas no que eu posso, eu auxilio Sim. eles. Então, muitas vezes o medo, ele nos impede. E se eu pudesse dar um conselho pra quem tá ouvindo aqui hoje, você vai falhar. Sim. Impreterivelmente, em algum momento, não importa o quão bom você seja, Sim. você vai falhar. E a falha faz parte do crescimento. Hoje, eu tô dando curso para líderes, é o que eu falo, é uma equipe, né? Nós somos uma equipe dando curso para líderes. Só que lá atrás, muitos anos atrás, eu era o professor da escola bíblica dominical. E muitas vezes eu tinha um aluno, dois alunos. Sim. Então você imagina você preparar um material durante a semana inteira e de repente você chegar num domingo para dar uma aula e não ter aluno. Sim. Então, é parte do processo. Vão ter horas que você vai falhar, que vai parecer que você não está fazendo certo o que você está fazendo. Ninguém gosta de você, ninguém gosta de você, aula, ninguém gosta da sua aula. Mas pelo contrário, hoje os feedbacks são super positivos quanto às aulas, as pessoas falam que gostam do que vem quando vão lá. E você dá aula pra 100 com o mesmo amor que você dava aula pra uma pessoa. Exatamente. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais dificuldade de falar em público. E, assim, se eu precisar falar em público na empresa, eu tava até brincando com a minha chefe. Eu falei, se precisar fazer reunião e quiser que eu fale, eu falo, hein? Hoje eu gosto disso, Sim. porque eu aprendi na igreja.
Sim. Eu aprendi essa parte de lidar com as pessoas na igreja. E você falou uma coisa importante, por exemplo, você não veio com... Vamos colocar talento agora, vai? Sim. Você acredita que você veio com essa coisa da comunicação? Eu acredito que eu tinha isso adormecido dentro de mim. Sim. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu sempre fui muito comunicativa. Eu não sou muito de ficar falando, assim, eu gosto de falar com quem eu já tenho intimidade. Mas eu vim com esse talento da comunicação. Isso é desde pequena. Eu sempre fui assim. Por que eu te perguntei? Porque se você não tinha, você treinou isso. Então você treinou na EBD, você treinou ali, aqui, ali. E hoje você faz questão de fazer. Então, de novo aquilo. Não é a sorte. Não é você criar a oportunidade. Então vai treinando, porque uma hora, se sua chefe precisar que você apresente um projeto para diretores, você sabe fazer, porque você treinou aquilo há muito tempo. Aonde, no local que eu estava antes dessa atual função que eu estou fazendo agora, chegou um momento em que era um banco que eu prestava serviço, né, em que as pessoas responsáveis do banco, do setor, não poderiam participar das reuniões, e essas duas pessoas, elas me mandavam, falavam, não, Fê, vai lá, você toca a reunião com 30, 40 gestores do banco. É uma responsa. Então, e eu sendo um terceirizado lá dentro. E eu consegui tocar a reunião, assim... E você fala assim, então, gente, a gente viu aqui que poupança não é bom. Então, assim, delas confiarem. E a partir... Assim, essas duas pessoas foram a Letícia e a Mariana, né? Vou até citar elas aqui. Elas me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Não vou citar mais nomes, mas mais pra trás teve a Thaís, o Vitor, a Ingrid. Assim, eu aprendi muito com muita gente ali... do banco ali que eu trabalhava. E eles potencializaram, me ajudaram a potencializar aquilo. A Ingrid, por exemplo, teve um tempo em que eu estava muito preocupado que eu ia mudar de setor, né? E ela falou bem assim pra mim, cara, você é bom no que você faz. Uhum. E tipo assim, no que você for trabalhar, se você precisar trabalhar vendendo bala, você vai vender bem a bala. Uhum. Porque você se dedica naquilo que você faz. Então, são esses tipos de palavras que nos ajudam. E eu creio em algo muito maior que se chama Espírito Santo, que ele potencializa os nossos talentos naturais. Sim. Então, eu sei que eu tenho um negócio também que era adormecido, que assim, existe uma situação, tá com um problema, se eu estiver numa sala com pessoas, a minha tendência é eu tomar frente. Sim, espírito de liderança, né? Eu tenho isso. Às vezes eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu vou tentar no mínimo organizar a situação. Sim. Às vezes eu não vou conseguir resolver, mas eu tento organizar a situação. Não, daqui, vem aqui, vamos ver como a gente pode fazer. Sabe o que eu já percebi que eu sou? Eu tenho a mania de... Eu sou muito tonta, assim, né? Eu faço piada com tudo, você me conhece anos. Mas eu já percebi que tá acontecendo uma coisa muito ruim, óbvio que eu vou tentar resolver e tal. Eu sempre tento ser a pessoa que resolve. Mas eu já percebi que eu amenizo. Então, tipo assim, já aconteceram várias situações. Nossa, acontecendo isso, isso e aquilo. Eu falo, jura? Tipo, aí eu lanço uma piada e tento acalmar. Olha, se você parar pra pensar, olhar bem, na verdade é assim, assim, assado. Tá tudo bem, não é nada demais isso aqui. Então, tipo, eu sempre sou a pessoa que, tipo, nada é nada demais, assim, sabe? Porque é tão simples. Caga pra tudo. Nossa, né? não é que eu cago. Mas é que, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, essa cadeira, quando eu cheguei, estava ali. E eu fiquei... Mas dá pra colocar ela no lugar? Dá, então tudo bem, então tá tudo tranquilo. certo. E eu sou essa pessoa. Então, nossa, isso é Eu era a pessoa que me desesperava, até por esses dias. Nunca fui. Eu cheguei a me desesperar por algumas situações lá no serviço, justamente por estar aprendendo o ofício novo, né? Então eu não sabia que era algo que poderia ter sido resolvido muito fácil, e na hora eu me desesperava, porque eu não sabia o que fazer. E aí o pessoal olhava, não, isso aqui é só fazer desse Pane no jeito. sistema. Era bem assim. E aí eu pedi a ajuda de um... Gente, outro conselho. Todo mundo precisa de alguém. Sim. Não tenta crescer sozinho. Lembrei o que eu ia falar sobre Oh, família. glória! Era exatamente nesse Do you ponto. remember? É o Era quê? exatamente nesse ponto. Todo mundo precisa de alguém. Sim. Sozinho você não consegue avançar pra lado nenhum. Esquece. Thiago Brunet já disse. E isso eu aprendi muito cedo, porque como os meus pais eles tinham uma renda muito baixa e não batia, por A mais B, não batia a renda. É igual hoje, Então né? nós sempre fomos muito ajudados pelas pessoas. Nossa, isso faz muita diferença. Então assim, muitas pessoas, eu aprendi o que era misericórdia muito cedo. Eu sabe? aprendi quando meu pai morreu. Então,
Você falou disso daí, eu lembrei de uma piada que você fez quando seu pai morreu. Nossa, que pessoa horrível. É. Não conta não, que eu não sei como que foi, então... Mas eu fiz uma piada quando meu pai morreu. Em off a gente conversa Mas é porque disso. isso é muito, tipo, não é querendo ser... É porque você é a pessoa que ameniza. Isso, entendeu? Mesmo quando ele morreu, eu fiz uma piada. E todo mundo olha pra minha cara e fala, meu, você é não louca. tá falando isso. Não, porque, tipo, cara, é assim, é uma dor? É uma dor. Mas você tem coisas que não tem como mudar. Você vai fazer o quê? Você vai... Assim, infelizmente, gente, se certo ou se errada, é assim que funciona na minha cabeça. Sempre foi assim, desde que eu sou criança. E eu já passei por coisas muito ruins, tá? É que, né... Não cabe a gente conversar aqui. Talvez um dia eu momento, conte sobre a minha história e tal. Mas eu sempre tive esse lado do humor. Então eu acho que, tipo, se foi um escape automático ou não, isso é até hoje. Então, às vezes você pode estar me contando uma história super triste. Se eu pensar numa coisa engraçada, eu vou falar. Porque senão eu passo mal, juro, eu passo mal, eu fico, meu Deus. É nessas horas que eu começo a odiar a Priscila, gente. Mas, gente, a piada é muito boa. E geralmente eu sou muito boa nas minhas piadas. Isso daí ninguém pode negar, não. Ah, eu sinto muito. Mas, assim, voltando aqui ao que a gente estava falando, todo mundo precisa de alguém. E eu sempre vi meus pais muito humildes quanto a pedir ajuda para as pessoas. Sim. O meu pai, eu lembro de uma história que ele pegava... Tipo, a empresa dele tinha o Grêmio e o Grêmio oferecia um valor de antecipação do salário. Uhum. Aí ele pedia esse adiantamento, o dele só não dava para pagar as contas, para fazer o que precisava ser feito na casa. Ele pedia para outras pessoas pedirem adiantamento por ele. Olha, não sabia. Então, de tão difícil que era a nossa situação. Nossa, e tipo assim, para um pai de família, porque assim, às vezes a gente pensa, ele pediu e tal, mas assim, pensa na cabeça dele, como pai, ter que pedir para outras pessoas para ajudar a própria família. Meu, isso não é fácil. Exatamente. E olha que situação, o nível que chegou, as pessoas começaram a correr do meu pai. Nossa. Por conta disso. Via ele e falava, ó, o cara que vai pedir dinheiro. Uhum. E tipo assim, porque era muito sofrido pra gente, era muito sofrido mesmo. E o meu pai foi muito ajudado. Uhum. E ele ensinou isso pra gente. E minha mãe é uma guerreira do lado dele. E assim, os dois são... É por isso que eu sou muito fã dos dois. E hoje super abençoadores, de verdade, né? Super abençoadores. No que eles podem ajudar, eles Sim. ajudam. E eu vi muito isso. Uhum. Eu vi, por exemplo, os meus pais, de repente, muitas vezes, na verdade, as pessoas desmerecer porque nós somos em 5 irmãos, né? Já as pessoas têm isso com número, né? Com número. Na minha mãe tipo nós somos assim, em mas 6. você não leva todos os seus filhos não, sabe? E Eu eu sei, já porque presenciei meus pais respondendo, Pri, onde não cabe os meus filhos, Não, também não me cabe. exatamente. E é o seguinte, eu não vou. Então... É igual quando eu falo com minha mãe, minha mãe tem 6 filhos. As pessoas ficam, meu Deus, 6 filhos. Tipo, mano, 6 filhos. E você que tem um só, velho. Meu, se liga, né? Não tinha TV? Não tinha TV, vem com umas piadas idiotas. Aí sabe o que eles pensam? Que minha mãe, tipo, sei lá, fazia um panelaço pra gente comer. Não sei, e se eles verem a situação assim... Olha o falam, time gente, de futsal. Nossa, dá pra montar um time de muita vôlei. piadinha, gente, Nossa, e eu que faço piada sem graça, né? Meu Deus. Mas então, eu já vi muitas coisas. E Deus foi muito bom com a gente. Ele é muito bom com a gente. Porque eu lembro de ter durante o dia, eu saber, né, que nós não teríamos o que comer à noite. E de repente chegar o meu tio Orlando, com pão e Coca-Cola. Muito sabe? Eu lembro do meu tio Orlando fazendo compras pra gente. Uhum. Então a gente precisou, assim, eu tenho muitas referências boas, Pri. Assim, minha família, meus tios, você conhece meu tio Valdir, meu tio Sérgio, Sim. meu tio Orlando, minha tia Eliana. Nossa, você tem um tio Sérgio? Tenho. Todo assim, mundo tem um tio Sérgio, uma tia... Sabe o que eu já percebi? Todo mundo tem uma tia Nilza, uma tia Neuza. Todo mundo tem, gente. Um tio Sérgio. Alguma Maria na família? Não, Maria é de praxe, mas tipo assim, tia Nilza. Se não é Nilza ou Neuza, é uma Nini. Todo mundo tem. Que eu coisa tenho incrível. ótimas referências também do lado da minha mãe na família, minha tia Dolores, minha tia Rosa, minha tia Eliana, minha tia Ângela, tudo mais. Eu tenho muita gente boa. Inclusive, a conversão partiu da família da minha mãe pra nossa. Uhum. Então, eles são assim, eles têm uma importância maravilhosa assim pra mim, que assim é uma pena que a gente não consiga ficar tanto tempo mais assim tão juntos, gente. mas eu amo eles, Sibeli, Bruno, beijo pra vocês. Beijo, família. Beijo, família. Então é bem assim, todo mundo precisa de alguém e hoje eu procuro ajudar todo mundo que eu posso ajudar. Sim. Então seja humilde de pedir ajuda. Sim.
De entender que você tá de errado. entender que você está errado. As pessoas pregam muito, isso eu falei pra uma menina no meu trabalho, que eu, né, adoro ela. E eu falei assim, às vezes você acha que ser humilde é você chegar na casa de uma pessoa que não tem sofá e você fala assim, não tem problema, eu sento no chão. E tipo, nossa, eu sou super humilde. Mas às vezes ser humilde é muito difícil porque mexe com ego. Por exemplo, eu falo assim, você precisa aprender a escutar que você não escuta bem. Você não sabe escutar as pessoas. E você ser humilde de escutar aquilo e falar, realmente eu sou uma pessoa que eu não escuto muitas pessoas. Eu falo e eu não quero ouvir o que as pessoas pensam de mim. Isso é ser humilde também. Então não é ser só humilde nessa questão de, ai, nossa, a pessoa não tem, eu vou me juntar a ela e pra mim tudo bem. Não, é ser humilde da pessoa, como que fala? E contra o seu ego. E isso é uma coisa muito difícil. Que eu já tive que ouvir várias coisas que eu tô errada e eu ficar, não, tá, tô errada mesmo. Eu já falei um monte. Já escuto bastante, mas já escutei mais. Mas eu tive que ter humildade de baixar minha cabecinha e falar, não, realmente isso eu preciso melhorar. Exatamente, Pri. Assim, ninguém é perfeito, todo mundo vai falhar e todo mundo precisa. Todo mundo erra! Já diria o Ministério de Louvor Revelação. Todo mundo vai errar! Exatamente, tá aí, primeira revelação 15:9. É verdade. Assim, e esse processo ele é muito importante pra gente, pra desenvolver tudo na sua vida. Exatamente. E a gente ainda ficou com muito assunto pendente aqui, né, Pri? Olha, a gente ficou, na verdade você falou, até onde eu anotei aqui, ó, depois eu ia falar das suas redes sociais, se você quer deixar suas redes sociais, mas eu anotei. Tá escrito aqui vida profissional último, mas você falou bastante sobre sobre bastante da vida profissional. Parece que não, mas você falou tudo, filhinho. Eu achei que eu não tinha conteúdo nenhum. Pois é, olha que caixinha de surpresa. Gente, eu espero que tenha ajudado alguém. Assim, o meu foco é o seguinte: se conseguir ajudar uma pessoa, eu já estou no lucro. É a mesma coisa quando eu vou ministrar uma mensagem ou quando eu vou aplicar algum ensino, quando eu vou conversar com alguém. Se através das palavras eu conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu já me sinto o homem mais rico desse mundo. Exatamente. Mas a gente também quer dinheiro. Também quer dinheiro. Você quer deixar as suas redes sociais? Você sabe suas redes sociais? É Feba_Oliveira, meu Lógico Instagram. que é Feba Oliveira, mano. Não vai ser Eu tive que Felipe. colocar, porque todo mundo me conhece como Feba agora, Seu gente. filho vai ser Júlio Feba Oliveira. Pô, é seu nome, cara. Assume ele. Então, é como? Feba_Oliveira, meu Instagram. Ele posta conteúdo sempre que tem jogo do Palmeiras, gente. É isso que você vai ver no Instagram dele, tá? Não, tem algumas coisas interessantes Não, tô também brincando, sobre a sim. Bíblia. Sim, mas ele é Às palmeirense vezes e eu faço roxo. alguns- Vai lá, corintiano. Exatamente. Corintiano, vai lá zoar ele, né? Ninguém pode zoar que ninguém nesse continente ganha do meu time. Ai, não, pinhora. Acabei de falar de humildade. Acho que é isso. Suas redes sociais, é lá que o pessoal te encontra, vê um pouquinho do seu conteúdo. E é isso. Eu espero que tenha ajudado, como o Feba falou, se ajudar uma, duas pessoas, a gente já fica muito feliz. A gente adora bater um papo mais cabeça, assim, contar as experiências. Se vocês quiserem ouvir alguma história dele de novo, vida profissional, ele tem uma bagagem profissional muito bacana. Os testemunhos, olha que eu nem falei nenhum testemunho. Não, hein? você podia fazer um podcast de testemunho. Só de testemunho, porque Nossa, o tem que eu uns bons, tenho, hein? nossa! Eu vou fazer Nossa, vou anotar. Me lembra de anotar, que eu não consegui Beleza. anotar agora. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Perdoa se eu esqueci de citar alguém, gente. Não, as pessoas sabem do seu coração bondoso. Elas vão entender. Esquece mesmo, porque às vezes a gente fica nervoso, é muita coisa. Mas é isso aí, galera. Obrigada por escutar esse podcast. Dá um apoio aí, segue a gente nas redes sociais. Dá uma forcinha lá no Spotify. No YouTube eu vou colocar o áudio dessa gravação no YouTube. Vou colocar o link, eu mencionei o livro do Thiago Brunet, vou colocar o link de compra para quem quiser, tá bom? E também o link do livro Tatuagem Interior, que o Feba mencionou aqui para vocês. Beleza? Beijo, fiquem com Deus! Beijo, tchau, tchau.